de fato possamos estar louvando ao Senhor constantemente no nosso coração. Irmãos, vamos passar agora ao nosso momento de estudo. Nós iniciamos há algumas semanas uma sequência baseada no livro de Malaquias. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Hoje vamos entrar aí no capítulo de número 2. Dentro dessa sequência de estudo, cujo título é Vale a Pena Servir a Deus? Vale a pena servir a Deus quando está tudo dando errado, quando a nossa situação não é das melhores? Nós temos feito aí uma sequência, temos apresentado alguns princípios também, retirados do livro O Culto Segundo Deus, do reverendo Augusto Nicodemos, e temos aplicado aí dentro da nossa realidade, e com foco não apenas do culto, mas da vida como um todo, como também Malaquias nos apresenta. Hoje nós vamos tratar da aula de número 4 sobre a figura do sacerdote, que por analogia aí aponta para a figura pastoral. E a pergunta hoje nossa é a seguinte: a figura pastoral é importante? O pastor é importante na igreja? É importante ter um bom pastor aqui, um pastor que seja crente, um pastor que, de preferência, porque tem muita igreja que tem pastor que não é crente não. Eu conheço algumas histórias aí meio cabulosas, né? Eu não cheguei a conhecer, pelo menos se conheci não me lembro, mas sei a história de um pastor que era um profissional do culto. Ele aprendeu lá a fazer um sermãozinho, aprendeu a fazer um estudo bíblico, mas ele não era crente, era um profissional do culto. E segundo algumas pessoas que foram pastoreadas por ele, que eu tenho contato, dizem assim, ele nunca orou na igreja. Para começar o culto ele pedia para alguém orar, para fazer o sermão pedia para alguém orar, na hora da ceia pedia para alguém orar, no final do culto pedia para alguém orar. Já viu esse filme, José? O cara não tinha coragem nem de falar com Deus, né? E é comum, irmãos. Nós lemos aqui na nossa devocional, aqui um pouquinho antes, em 2 Pedro, capítulo 2, que Pedro nos adverte para o fato de que entraria no nosso meio, né, falsos mestres, que de modo dissimuladamente, ele vai dizer, né, entrariam com heresias, negando a soberania de Deus, enganando, fazendo comércio das pessoas. Imaginemos uma igreja cujo pastor é uma figura como essa, e veja que ele tem uma lábia fantástica, né? Alguém já disse, mas essa questão de ser pastor é complicado. Existe um estudo que diz que pastores, algumas pessoas que acabam indo para o ministério pastoral, na verdade são doentes, são pessoas que têm desejo pelo poder, que são manipuladores e que fazem muito mal à igreja, fazem muito mal ao evangelho, que buscam o seu próprio bel prazer apenas, que são atrás simplesmente de suprir o próprio ventre, e que trazem um estrago terrível para a igreja. Mas segundo Pedro, está reservado para eles um juízo que não tarda e um castigo que não dorme. Então essa é a situação. Mas a pergunta inicial é essa: a figura do pastor é importante? Ou a gente pode ter qualquer pastor e aí a gente leva a nossa vida com Deus independente dessa figura? Mesmo porque nós sabemos que dentro do contexto do Novo Testamento não tem mais a pessoa do sacerdote, mas ao mesmo tempo as funções que hoje o pastor exerce tem uma certa
semelhança à função que o sacerdote tinha no Antigo Testamento. Então, por analogia, a figura do pastor hoje é comparada em boa parte com aquilo que o sacerdote fazia. Lá no Antigo Testamento, a figura do sacerdote era importante para o povo? Sim. Será que hoje a figura do pastor é importante? É isso que nós vamos tentar responder, baseado aqui em Malaquias capítulo 2. Nós vamos ler então os 9 primeiros versos, para que você me auxilie aí. Nós vamos ler de modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares. Então, Malaquias capítulo 2, do verso 1 a 9, diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração para honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança continue com ele, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém? Amém. Irmãos, aqui nós temos então um chamado aí do Senhor, dentro dessa sentença que foi pronunciada em Malaquias, uma palavra agora específica voltada para quem? Para os sacerdotes. Então diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Como eu disse há pouco, hoje infelizmente nós temos vários pastores que são mais celebridades do que discípulos, e esses pastores, alguns possuem seguidores que são mais idólatras do que qualquer outra coisa. Esses seguidores que defendem com unhas e dentes os seus gurus. Alguns anos atrás, eu me lembro que um desses pastores foi preso por um ato ilícito aí. Agora, como a gente está gravando aqui, eu não posso falar mais o nome, né? Mas você sabe do que eu estou falando. E esse infeliz foi preso, e aí alguns dos fiéis da igreja foram até a delegacia para defender o tal apóstolo, e um inclusive fez uma tatuagem nas costas e mostrou para o repórter, né, o nome lá da igreja e com o nome do guru. Irmãos, o cara tem coragem
colocar a face diante da televisão para defender um pastor corrupto. E muitas vezes não tem a mesma coragem de ir até algum lugar para evangelizar a respeito do verdadeiro e bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. É ridículo uma coisa dessa, mas é a realidade dos nossos dias. Agora, qual que é a responsabilidade desses pastores? Irmãos, segundo as Escrituras, por analogia, vamos assim dizer, aquilo que foi dito aos sacerdotes, aplicando aos pastores, nós vamos ver que é uma semelhança grande na função de ambos. A responsabilidade do pastor é algo muito grande, porque dependendo daquilo que ele ensina, de como ensina, ele pode conduzir as pessoas a estar mais perto de Deus e da verdade. E dependendo daquilo que ele faz, ele vai conduzir e desviar muitos do caminho. Verso 8: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. São poucos, não? Violam a aliança, desprezam o Senhor, não dão honra no coração a Deus, não guardam os mandamentos, e conforme diz a última frase aí, se mostram parciais na aplicação da lei. Isso vai trazer maldição para a própria figura do pastor, para a família